Obrigado, José. Saudações a todos, satisfação estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos estudar a parábola da grande ceia. Zé, vê se está gravando aqui, por favor, no modo gravar. Está gravando? Apertei? Está gravando. Muito bom, obrigado, José. Está aqui gravado escrito, é isso? Isso. Parábola da grande ceia. Vocês conhecem a parábola da grande ceia? O Evangelho segundo o Espiritismo, vocês já leram alguma coisa? Muito bem. Essa parábola, ela não foi selecionada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muitas pessoas conhecem a questão do Espiritismo, conhecem o Evangelho pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho de Jesus não se limita só ao Evangelho segundo o Espiritismo. Há outras parábolas que Jesus nos trouxe que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aí o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, ele publicou esse livro, Parábolas Terapêuticas, volume 2. Ele é médico, psicoterapeuta e homeopata, ele é bastante estudioso da obra do Espírito Joana de Anjos, do médium Divaldo Pereira Franco, e nós vamos trazer aqui muitas observações que ele fez nesse livro, para que nós possamos expandir a nossa consciência e entender essa parábola não apenas no seu sentido literal. Nós podemos entender a parábola no sentido literal, mas nós precisamos entender os simbolismos que ela contém e o significado transpessoal psicológico. Muito bem. Só uma coisa, você não está escrito gravar. Está gravando? Não, está gravando. Está vermelhinho, né? Está gravando. Obrigado, Ricardo. Vamos ver aqui, ó. A parábola é o seguinte: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Está entendido? Então, se você for dar um banquete, convida aqueles que possam não te retribuir, não possam te retribuir, melhor dizer. Porque às vezes a pessoa convida as pessoas que têm dinheiro, que têm posse, para que possam retribuir. E aqui Jesus está dizendo: se você vai dar um banquete, convida as pessoas que não te retribuam, ou seja, é fazer o bem sem ostentar, ou seja, que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda, ou seja, fazer o bem sem ostentação. E a partir daí, nós vamos entrar na parábola. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. E agora vamos ver a parábola. Vamos ler. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou um dos servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Aqui também uma outra tradução, mas a mesma coisa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, entenderam? Um homem preparou uma grande ceia, mandou convidar aquele que tinha junta de bois, mandou convidar aquele que tinha comprado um campo, mandou convidar aquele que tinha casado. Nenhum deles foi. Aí ele falou para o servo: vai, chama os mancos, os coxos, os aleijados, chamou. E ainda voltou para o senhor e disse: mas ainda há lugar. E ele fala: chama todo mundo, sai pelos caminhos, sai pelos atalhos e abriga todos que entram. Tá, mas e aí? Como é que a gente entende essa parábola? E no fim ele fala: porque vos declaro que nenhum daqueles
os homens que foram convidados provará minha ceia. O doutor Alírio, estudando esta parábola, ele encontrou 63 temas nesta parábola. Desde a legião de amor, amor provacional, autoconsciência, causas das aflições, cegueira, conhecimento da verdade, egoísmo, uso e abuso, utilitarismo. São 63 itens. De maneira que, se nós fôssemos estudar esses 63 itens, passaríamos aqui longos dias estudando esta parábola e abordando o tema ser espiritual, dor expiatória, ego, desamor e etc, etc. Veja que nós estamos, portanto, começando a entender, após 2000 anos, as parábolas de Jesus. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Não vai acompanhar aqui, ó. Parte 1 de 10. Vamos estudar parágrafo por parágrafo. Quem é este grande homem? Nós podemos entender, na literalidade, que um certo homem é um homem qualquer, sim ou não? Mas, extraindo o simbolismo da parábola, este homem, nós devemos entender como Deus. Está claro? Então, muito bem. Quem é este homem? Nada mais, nada menos do que Deus. O que é a grande ceia? A grande ceia são as reencarnações. Aí, obviamente, que os presbíteros, os católicos e protestantes não vão gostar da nossa interpretação, do que nós estamos falando aqui. Eles, obviamente, têm outra ideia. Mas a grande ceia nada mais é, nada menos é do que as nossas reencarnações. O doutor Alírio, portanto, ele comenta: na reencarnação desenvolvemos as virtudes, as chamadas qualidades do coração, as virtudes, o nosso maior dever quando reencarnados, desenvolver as nossas virtudes, e ninguém vem ao mundo a passeio para gozar da vida, como os materialistas e hedonistas dizem. Absolutamente, nós não estamos aqui a passeio. Cada um de nós tem uma pequena ou grande missão, tem um dever a cumprir. Cada um de nós está aqui para desenvolver as virtudes, potencializar as virtudes, diminuir os erros, diminuir as más paixões, nos libertarmos do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e afinal de contas, tudo que nós temos, nós vamos deixar. Tudo que nós somos, nós vamos levar. Nada do que pertence ao uso do corpo ficará conosco no mundo espiritual. Deixaremos tudo. Tudo que pertence ao uso do espírito levaremos. Okay? Então, absolutamente, nós precisamos entender que estamos reencarnados, que somos espíritos filhos de Deus, mas que o nosso destino é a perfeição, e atingiremos a perfeição através de múltiplas e sucessivas reencarnações. Então, o que é a grande ceia? A grande ceia são as reencarnações. Quem é esse certo homem? Deus. Até aqui tudo bem? Ok. Ninguém vem ao mundo a passeio. É diferente de não ter lazer. Pô, mas eu não estou passeando, Luciano, mas eu não posso ter lazer? Claro que você pode ter lazer. Deve ter lazer. Cuidar da sua família, cuidar do corpo, cuidar do espírito, não é? Mas prestar atenção, tudo que é demais é errado, não é? Muito bem. Então, óbvio que nós temos que ter momentos de lazer. As iguarias servidas na ceia são as virtudes que trazemos de forma latente dentro de nós e que nos cabe desenvolver gradativamente quando reencarnamos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência se entende espírito. Então, quando nós reencarnamos, nós, obviamente, que temos a oportunidade de desenvolver as virtudes. Ok? Até aqui tudo bem? Muito bom.
que podemos entender a parábola na sua literalidade. Quais são as iguarias da grande ceia? A uva, o vinho, o pão, etc. Mas aqui nós estamos entendendo que essas iguarias são o quê? As nossas virtudes que trazemos latente e que podemos desenvolver. Vocês se lembram disso ou não? Alguns, né? Eu sou da época que não era nem esse daí, não era nem o BIP. Esse é o BIP. Eu usei um desse tipo. Mas eu usei aquele outro lá que só tinha luzinha, que você tinha que tirar o recado do orelhão. Estou entregando a idade. Mas Luciano, por que você trouxe o BIP? Simples. Agora eu vou dar a dica para vocês memorizarem. Memorizarem e colocar em prática é outro campo. Memorizar é importante, colocar em prática é outro campo que nós vamos ver. Então esse é o BIP. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o BIP. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Então, a benevolência não é só para as criaturas que estão aqui no grupo da paz, é para as criaturas que você esbarra na rua, as criaturas que você trabalha no seu convívio profissional, para o seu vizinho, para o seu familiar. Indulgência para com as imperfeições alheias. Eu não sou perfeito, mas a minha esposa também não é. Então, da mesma forma que eu tenho dificuldade de me libertar das minhas imperfeições, ela também tem. Então, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, é o BIP. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, memorizar o BIP é uma coisa, agora colocar em prática é outra coisa. Mas nós estamos na grande ceia, sim ou não? Estamos convidados a desenvolver todas as virtudes, enfim, tudo aquilo que nós trazemos de bom que é inerente ao nosso espírito. Muito bem. Então, benevolência, podemos entender aqui no sentido material, mas podemos entender o que? No sentido espiritual. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. E isso nós praticamos primeiramente aonde? Dentro do nosso lar. Muito bem, quem falou? Vamos dar um troféu. Como é seu nome? Oswaldo. Troféu já era para Oswaldo, hein? Dentro do nosso lar. Porque o amor a gente desenvolve, claro, você ama as pessoas que estão dentro do seu lar. Como é que você quer amar a pessoa que está fora do seu lar se você não ama a pessoa que está dentro do seu lar? Então, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Começa dentro de casa, né, no cadinho doméstico e sai para fora. Entendamos-nos e entendamos o contexto que vivemos. Certo, Oswaldo? Oswaldo já ganhou um troféu de honra hoje. Muito bem. Continua, parte 2 de 10. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Vinde, porque tudo está preparado. Somos espíritos, filhos de Deus, criados simples e ignorantes. Estamos reencarnados. Viemos do mundo espiritual e estamos aqui temporariamente. Partiremos para o mundo espiritual. Será contabilizado o que fizemos de bom, fizemos de mal e o bem que deixamos de fazer, porque não fazer o bem já é um erro. Então, isso será tudo pesado na nossa balança espiritual. Então, quando Jesus, nessa parte, falou: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado, porque não é simples reencarnar, no sentido da preparação. Tudo é preparado no mundo espiritual por espíritos amigos, espíritos benevolentes, espíritos que se interessam pela nossa vida, preparam, fazem um planejamento. O pai e a mãe começam a namorar, namoram, né? Casam, aí vem você, vem eu, vem cada um de nós. Então existe toda uma preparação. Não vou entrar nesse detalhe. Estudem o livro Constelação Familiar do Espírito Gerardianes, tem bastante detalhes. E tudo começa onde? No namoro. Então, está tudo preparado, ou seja, existe toda essa preparação. Ok? Muito bem. Isso significa que todos nós, quando reencarnamos, somos convidados a compartilhar dessa grande ceia, a compartilhar
compartilhar desse convite amoroso para usufruir as virtudes do coração, as virtudes do amor, da qualidade, da mansidão, da humildade, da serenidade e muitas outras ao longo da vida. É o BIP e muito mais, não é só o BIP. Não é benevolência, indulgência e perdão, tem muito mais. Perguntar para o Gandhi, qual é o caminho da paz? Espera só um pouquinho, o caminho da paz, paz é o caminho. Cada um de nós vai encontrar paz, obviamente, dentro de si. Muito bem. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso e progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação, isso é, para ele uma tarefa. Tem uma interrogação mais. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, ou seja, está tudo preparado, vem, já existe uma longa preparação para o seu pai lá casar com a sua mãe, não sei o que e tal, aí você vem, reencarna, aí vem o espírito dos pais. Não é? Os pais foram preparados para te receber, para te educar, mas Luciano, eu preciso educar o meu filho no Espiritismo? Por que não? Os católicos não educam no catolicismo, o protestante no protestantismo, o budista no budismo, a religião afrodescendente na religião dele, na Umbanda, no Candomblé ou qualquer outra que seja. Nós temos o dever de ensinar aquilo que é de bom para nós. O Espiritismo é bom hoje, mas será muito melhor amanhã para você, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, para a geração futura. Espiritismo hoje e amanhã. Então, temos o dever de orientar os nossos filhos no conhecimento espírita. Se ele vai seguir ou não vai seguir, isso não é um problema nosso, é um problema deles no futuro. A questão 115, nós já falamos, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, porém, candidatos à angelitude. Entendamos a oportunidade da reencarnação. Muito bem. Parte 3 de 10. Não obstante, todos começaram a excusar-se, se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas excusado. O campo era mais importante que a ceia. Depois do campo veio outras criaturas. Olha aqui. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Os bois são mais importantes que a ceia. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. O casamento era o seu quartel, nada mais importava. Os 3 primeiros convidados, diz o doutor Ali, do campo, dos bois, do casamento, o casal que estava na lua de mel, tinha acabado de casar, os 3 primeiros convidados representam todos aqueles que estão num movimento de auto-engano, voltados para uma vida puramente sensual, materialista, hedonista, em que o que importa é o sexo, o poder, enfim, todas as questões utilitaristas materialistas. Então, eram pessoas, casou, passou a lua de mel, o cara não quis saber mais de nada, só queria saber do casamento, o outro queria só cuidar dos bois, o outro só queria saber desfrutar do tempo no campo, não queria saber de mais nada. Era uma vida totalmente materialista, era o prazer agora, e as outras pessoas não queriam saber de nada, não queriam saber de se envolver com a sociedade, de fomentar o bem, de ajudar. Como é que eu posso, com esse campo, cuidar de algumas vacas, gerar algum leite, e esse leite levar para as criaturas que estão necessitadas? Desse campo aqui eu posso produzir e talvez gerar algum alimento e levar para as pessoas que estão necessitadas, Ou eu posso desenvolver aqui um trabalho com a minha esposa, posso ajudar, enfim, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Não há ninguém tão pobre que não possa praticar a caridade. A caridade se faz com dinheiro? Se faz.
mas também se faz com a caridade moral. Está entendido até aqui, pessoal? Beleza? Muito bem. O Caio Schutter, neste livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele também comenta algo sobre essa parábola. O apego ao mundo e às coisas do mundo priva o homem das bênçãos de Deus. Não há campo, não há bois, não há casamento capaz de desviar o homem de bem dos seus deveres espirituais. Então, não há campo, não há casamento, não há nada que desvie o homem do seu dever. Se você tem a ideia de que você veio do mundo espiritual, que você está aqui temporariamente, que estamos reencarnados, que vamos desencarnar, que existem múltiplos e múltiplos mundos sucessivos, que Deus é infinitamente perfeito, que Deus é infinitamente bom, que os Espíritos se comunicam, que a mediunidade existe, que há múltiplos mundos habitados, que a Terra é um dos 17 bilhões de planetas que nós temos semelhantes dentro da Via Láctea, segundo os astrônomos da Harvard, que há 2 trilhões de galáxias, que Jesus disse, eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje, que enquanto nós estamos aqui, os mundos estão sendo criados, os Espíritos estão encarnando pela primeira vez, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós chegarmos a ser Espíritos puros, quando nós chegarmos lá e sermos Espíritos puros, nós seremos os ministros de Deus, mas naquele momento, como agora existem os Espíritos, em algum mundo primitivo que está tendo a sua primeira encarnação, então, quando nós entendemos isso, é exatamente o que o Carmen falou, não há campo, não há bois, não há casamento capaz de desviar o homem de bem dos seus deveres espirituais. E ele continua, o contrário se dá com o homem do mundo, preso aos negócios, às diversões, à ganância louca, esquece-se de seus deveres para com Deus, de seus deveres para com o seu próximo, de seus deveres para consigo mesmo, isto é, dos deveres espirituais que tem de realizar no mundo. Então ele está falando aqui para nós não trabalharmos, para nós não sermos previdentes, para nós não termos lazer. Não é isso. Está dizendo que as pessoas só pensam no negócio, só pensam no lazer, só pensam na satisfação pessoal e esquecem-se de Deus e não aproveitam a oportunidade. Nesta parábola, Jesus faz alusão às suas próprias prédicas, que se constituem no banquete espiritual, a diversidade de ensino sistematizando a bela e excelente doutrina cristã. São os pratos variados da grande mesa em que todos podem fartar-se para não mais sentir aquela fome de sede. Então essa foi a contribuição do Kardec para com essa palavra. Continuando, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, parte 6 de 10, sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, ruas e becos, lá tem outras traduções, sai pelos valados, sai pelos atalhos, mas a ideia é essa, tá bom? Sai pelas ruas e becos, traz lá os pobres, os aleijados e os coxos. Tudo bem. Depois ele disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Opa. Saiu pelas ruas e becos, né? Todo mundo estava na rua. Pegou lá os aleijados, os mancos, os coxos. Depois vai pelos caminhos e atalhos, ou valados, dependendo da tradução. E obriga, manda entrar todo mundo para que minha casa fique cheia. Caminhos e atalhos. Todos os espíritos desencarnados terão a oportunidade de reencarnar, mesmo que não queiram. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. No mundo espiritual há muitos bilhões de espíritos. E tem muitos que não querem reencarnar. Estou bem aqui, mas não é você querer ou não querer. A reencarnação, ela é natural. Ela faz parte da lei de Deus. Uma hora você vai ter que reencarnar. Então, a grande ceia são as nossas reencarnações. As iguarias, a oportunidade de nós desenvolvermos as virtudes. Sai pelos caminhos e atalhos. Filho,
aqueles espíritos que estão lá há muito tempo no mundo espiritual, que não querem reencarnar, mas estão reencarnando, né, as últimas oportunidades de reencarnar. E se continuar com balbúrdia, com ignorância, com violência, opa, você retira eles, vai reencarnar esses espíritos em um outro mundo de expiação de provas, provavelmente, assim, fazendo não é uma analogia, mas uma comparação, como era o mundo há 15 mil anos atrás. Era fácil o mundo há 15 mil anos atrás? Tem mundo desse tipo de expiação de provas, nesses 2 trilhões de galáxias que nós descobrimos até agora? Com certeza tem. Na época, uma época muito difícil. Ok? 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, não adianta, eu não quero reencarnar. Não, filhos, vai lá pelos caminhos, pelos atalhos. Todo mundo vai reencarnar, querendo ou não querendo. Então, agradecer essas virtudes que desenvolveremos através das reencarnações. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E Jesus lhe disse, em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, se nós vamos até Jesus, nós não vamos ter fome, porque é o alimento, há o alimento material e o alimento espiritual. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós buscamos a Jesus, nós nos alimentamos espiritualmente, nós nos fortalecemos e nós conseguimos superar as dificuldades da vida, as vicissitudes, as intempéries, conseguimos entender porque há tantos problemas, as causas atuais e anteriores das aflições. Bom, aqui nós temos aqui o Espírito de Nenê, é um livro infantil, e ela fala aqui do pão espiritual, né? Ela comenta a oração, o Pai Nosso, ela fala do pão espiritual. O pão espiritual também são as nossas companhias, né? As nossas companhias falam claramente de nós, como é que nós estamos nos alimentando, né? As nossas leituras revelam o nosso íntimo. Procuremos desse modo o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade, que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. E em Jesus temos o pão que desceu dos céus. Nós e os servos. Então nós vamos trazer essa parábola aqui para o dia de hoje. Primeira missão do servo. Primeira missão. Os primeiros convidados representam o amor provacional. O amor é o primeiro servo que Deus envia, mas quando Ele nos convida, dizendo que existe uma grande ceia, com muitas iguarias, que devemos conquistar o que pretextamos na maioria das vezes, devido à ação da subconsciência que ainda nos caracteriza, preferimos uma vida totalmente material, totalmente voltada para as questões secundárias, e deixamos de lado o convite do Senhor. Então, é a pessoa que vive aquela vida material, né, que é egoísta, orgulhosa, vaidosa, acaba se prejudicando a si própria, perdendo a oportunidade, às vezes prejudica o próximo. E quando nós prejudicamos o próximo, quando nós transgredimos a lei de Deus, obviamente que nós vamos responder, ou nessa, ou em próxima, na próxima reencarnação. Né? Muito bem. Então o amor nos convida. A segunda missão do servo. O segundo servo é a dor expiatória. Na verdade, no texto não existe primeiro servo, segundo servo, terceiro servo. Eu deixei aqui como o Alírio escreveu no livro, mas eu gosto mais do entendimento missão. Né? Para mim é um servo só, como está lá no texto, que tem uma missão. Então, a primeira missão convidou as pessoas a se desculparem e não foram. A segunda missão, aí eu aproveito aqui o que o Alírio escreveu no livro, né? É a dor expiatória. Por isso, o segundo convite vem para as pessoas que estão cegas, brancas, surdas ou que estão mendigando. Então, por que existe as pessoas que nascem, não ouvem, outras não falam, outras têm uma paralisia de um tipo, paralisia de outro tipo? Olha, se Deus é infinitamente justo e bom, infinitamente perfeito, não tem sentido. Não tem
criado no momento da formação do corpo e receber o corpo todo atrapalhadinho assim, não encaixa, o raciocínio não encaixa. Ou seja, se a gente tem cegos, se tem coxos, né? Pessoas passando aí por dificuldades, né? Então são pessoas que estão respondendo por atos que cometeram nessa ou em outras vidas, né? Então, veja, a primeira missão é o amor. Então, se a gente não se entrega ao amor e desenvolve amor, nós vamos ter problema, com certeza. Nessa posição, um tanto resignados, aceitam o convite do Senhor para ir até a grande ceia, para desenvolver as virtudes do coração, as iguarias da ceia. Todas já haviam sido convidadas pelo servo amoroso, mas como recusaram o convite, então receberam o segundo servo, a dor expiatória. A partir dessa dor, eles têm a oportunidade de conquista das virtudes que não quiseram, pelo amor. Muitas vezes, porém, quando a dor expiatória chega, nem todos aceitam o seu convite, preferindo continuar se rebelando contra as leis divinas. Então, o camarada reencarnou, foi totalmente egoísta, aí desencarnou, por exemplo, né? reencarnou com uma doença congênita, desencarnou, foi lá para o mundo espiritual, está no mundo espiritual, não quer reencarnar de jeito nenhum, continua rebelde, mas não tem jeito, tem que continuar a reencarnar, porque é o processo de progresso. Terceira missão. Terceiro servo é o sofrimento. Percebemos que Jesus disse que o terceiro servo saía pelos atalhos, forçando as pessoas a entrar para a ceia. Né? Então, assim, o sofrimento de fato força a pessoa a se encaminhar até a grande ceia, porque em sua consciência ninguém gosta de sofrer. Cedo ou tarde, o sofrimento leva o ser espiritual a buscar as virtudes necessárias ao seu próprio equilíbrio, a humildade, o orgulho e a avançar a rebeldia, para que ele possa transformar em amor ou desamor que até então não cria. Então vamos ver. Diante da vida, temos sempre três opções: seguir o convite do amor provacional, sim ou não? Ou a gente se desenvolve pelo amor, seguir o convite da dor expiatória, né? A primeira missão do servo, a segunda missão, ou na visão da Lídia, né? São sonhos diferentes. Ou aguardar pelo sofrimento, que já não é um convite, porque dia virá em que o sofrimento nos forçará a buscar as virtudes. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós atingiremos a perfeição que nos comporta. Ah, você é Deus? Claro que não. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas atingiremos a perfeição. Então não adianta se rebelar, né? Não adianta. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que nos desenvolver, nos aprimorar. Então, o Allan Kardec, em O Livro, O Céu e o Inferno, ele fala assim: o arrependimento é o primeiro passo em direção à melhoria do espírito. Mas ele apenas não basta, é preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta de suas consequências. Então nós temos o arrependimento, ele suaviza as dores da expiação. Assim ele dá a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são as consequências da falta cometida. E a reparação consiste em fazer o bem àquele que se fez o mal. Então, entendamos, aceitemos o convite com amor, com alegria e com gratidão. Então, a partir daqui, a gente realmente verifica, né, depois de nós estamos aqui quase 30 minutos comentando sobre essa parábola, que realmente nessa parábola tem todos esses itens. Né? A legião, o amor provacional, autotransformação, causas das aflições, conhecimento da verdade, consciência, culpa, desculpa, né? As desculpas que as pessoas não querem participar dessa grande ceia, desencarnação, né? Porque o camarada desencarna, ele reencarna, ele vai responder tudo aquilo que fez, dor provacional, reencarnação, revolta, sensualismo, enfim, tem ou não tem? Tem. Então veja como Jesus ele falava de tanta coisa com tão poucas palavras, né? Tanta informação, tanto conteúdo e tão poucas palavras. Então, resumindo aqui, ó, a grande ceia pode ser a ceia, sim ou não, materialmente falando, ou, como nós estamos aqui entendendo no dia de hoje, a reencarnação, as nossas reencarnações. As iguarias das ceia, os alimentos, ou as oportunidades
oportunidades de desenvolvermos a caridade, as virtudes através do Evangelho de Jesus, na visão do alheio. O campo, as 5 juntas de boi, o casamento, pode ser interpretada, né, como o campo, as propriedades do casamento, né? Enfim. E no significado espiritual é a vida puramente sexual, materialista, hedonista, em que o que importa é o sexo, o poder, enfim, todas as questões utilitaristas e materialistas. O servo, né? O servo, a primeira missão do servo. Os bons espíritos nos convidam a reencarnar, cuja missão é o amor provacional. A segunda missão do servo. Os bons espíritos nos convidam a reencarnar, cuja missão é recebermos a dor expiatória. Já que a gente não se desenvolveu de um jeito, nós vamos ter que expiar, se nós não temos algo de errado, né? Mundo de provas de expiação. Terceira missão do servo. Bons espíritos nos informando que reencarnaremos e passaremos por muito sofrimento. Aqui já não é uma opção reencarnar, você vai ter que reencarnar. Caminhos e atalhos, todos os espíritos que estão na atmosfera, psicosfera espiritual da Terra, né? Todos que estão por aí vão reencarnar. Então, qual é a lição que podemos tirar da parábola da grande ceia? A lição é de nós avaliarmos, né? Se estamos indo bem, se não estamos indo bem, se estamos praticando o BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, se nós estamos aí nos comportando bem em sociedade, se estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Enfim, se nós, de repente, se nós partimos hoje, vamos partir hoje melhor do que quando aqui nós chegamos? Qual é a lição que nós vamos tirar? Enfim, cada um vai fazer uma autoavaliação da situação que está. Tem um canal no YouTube, Espiritismo Hoje e Amanhã. Perguntas, concorda ou sem corda? Ricardo, tudo bem? Tudo bem, José? Então, meus amigos, meus irmãos, a ideia era essa. É uma parábola que não é muito estudada nos centros espíritas. Aproveitei um estudo ali, alguma coisa do Caibar Schutter, coloquei aqui a minha boa vontade. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha aumentado a consciência espiritual de todos esses simbolismos, né, que estão contidos na parábola de Jesus, que os bons amigos espirituais possam nos ajudar, continuar nos amparando, nos fortalecendo, para que possamos continuar, para que possamos acelerar. Jesus precisa de nós, precisa dos nossos braços, das nossas pernas, da nossa boa vontade. Vocês chegaram hoje aqui no centro, está tudo limpinho, tudo organizado, tudo arrumado, mas há tarefeiros dedicados, que pagaram a luz, que pagaram a água, que arrumaram, que deixaram tudo perfumado, tudo pronto. Então, todos nós podemos colaborar, todos nós podemos fazer algo de acordo com a nossa capacitação. Jesus espera a nossa boa vontade, não espera a nossa perfeição. Não precisa ser perfeito, não existe perfeição nenhuma. É preciso que nós possamos nos dispor a trabalhar, nos dispor a ajudar. E os bons espíritos virão até nós. Porque os bons espíritos não vêm por aquilo que nós somos. Eles vêm nos ajudar por aquilo que nós nos propomos a fazer. E se nós estamos nos alimentando espiritualmente bem, se nós estamos com a fé raciocinada, com a fé firme, com vontade de ajudar, com certeza eles virão nos ajudar. Ok? José, vamos às vibrações? Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, conselheiro Luciano. Excelente explanação da noite. E fica o convite, né? Vamos aproveitar essa ceia. O convite está sendo feito toda hora. Esperemos que pelo amor, não tem que ser pelo amor, não tem que ser pela dor. E eu então convido a todos a fazer a nossa vibração, sempre lembrando que vibração é doação. A nossa doação, quando a gente vai doar todo o nosso amor, todo o nosso coração para a espiritualidade amiga, para que a espiritualidade possa aproveitar essas doações de amor, essas vibrações e levar ao melhor lugar
ser necessário. Então vamos vibrar pela paz do planeta Terra, esse planeta azul. Vamos vibrar por esses países que estão passando por processos de guerra, processos de pandemia, por processos de cataclismos, enfim. Vamos vibrar para que eles possam sair dessa situação bem melhores quando eles entraram. Vamos vibrar para o nosso país, para o nosso Brasil, vibrar para os seus governantes, vibrar para o povo brasileiro, para que haja uma grande simbiose entre os governantes e o povo, e principalmente para os mais necessitados, para que essa simbiose saia no Brasil, poder no Brasil cresça, que vá pela lei do progresso. Vamos vibrar por todas as casas de oração, que formam o Pai, e dentro dessas casas, principalmente os grupos espíritas, e mais particularmente o nosso grupo da paz, nossa casa tão querida, nossa casa que nos dá esse porto seguro. Vivemos os trabalhadores, os frequentadores, todos que aqui dentro dessa casa. Vamos vibrar também por todas as casas de caridade, tão necessárias nesses momentos que passamos. Vamos vibrar para que elas recebam aportes, ajuda, para que elas consigam dar cabo da sua finalidade. Vamos vibrar pelos velhinhos, pelas crianças e pelos jovens, abandonados muitas vezes nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, principalmente os jovens abandonados muitas vezes a toda sorte de vícios que andam nas ruas. Vamos vibrar também pelos moradores que estão em situação de rua, principalmente aqui em São Paulo, que aumentou muito. Vamos vibrar para que esse povo deixe de ser invisível aos nossos olhos, para que eles recebam, além da ajuda material, recebam um sorriso, um abraço, um ouvido amigo. Vibremos também pelos nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Uma vibração especial também por todos aqueles inimigos, aquelas pessoas que não nos querem tão bem assim, emendando nessa vibração já no pedido de perdão pelo mal que causamos. Somos todos muito imperfeitos. Então fica o convite a essas pessoas que não nos querem tão bem, que nos abracemos e juntos, seguindo a lei do amor, possamos ir uma evolução. Vibremos pelos nossos lares. Vamos imaginar daquele grupo da paz uma ponte que nos liga diretamente às nossas casas. E vamos vibrar por todos aqueles que se encontram lá. Nossos filhos, nossos pais, nossos esposos, esposas, enfim, nossos bichinhos. Vibremos por todos eles. E dessa ponte vamos voltar diretamente para cá novamente. E agora vamos pedir a iluminação que possamos vibrar por nós mesmos. Cada um de nós aqui, vamos vibrar para que possamos seguir a carteira do homem do bem, para que possamos, cada dia, sair melhores, cada dia que entra, quando acabar o dia, possamos ter a certeza que alcançamos um cisquinho a mais do lado do bem. É isso. Vamos então acabar nossas vibrações, agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu fico